Sabe aquela ilusão de ótica que a gente vê todo santo dia, mas que talvez nunca tenha parado para dar um nome? Pois é, hoje a gente vai desvendar o segredo por trás de uma das mágicas mais legais do design e, quem sabe, da vida. Bora lá? É exatamente essa a sensação. A paisagem passando pela janela do carro, sabe? Tudo se movendo em camadas, quase como se fosse um filme. Bom, essa ilusão tem nome e entender isso abre um mundo de possibilidades. E tá aí o nome da criança, efeito parallax. De um jeito bem simples, é o nosso cérebro sendo super inteligente. Ele vê essa diferença de velocidade e pensa, opa, o que tá lento tá longe, o que tá rápido tá perto. É um truque genial que faz a gente ver profundidade onde não tem. E o mais fascinante é que isso não é nenhuma novidade. Muito antes de virar modinha em site, essa ilusão de ótica que a natureza nos deu de graça já era a arma secreta de muito artista por aí para dar vida às suas criações. A jornada disso é incrível, sério. Pensa só. Começou lá nos anos 30 com a Disney, dando aquela profundidade mágica para Branca de Neve. Aí pula para os anos 80 e de repente a gente sentia que estava correndo de verdade com o Super Mario. E então, bum! Em 2011, o Parallax invade a internet e transforma os sites, que eram parados, em experiências super dinâmicas. Ok, vamos voltar para os dias de hoje. Onde é que essa mágica realmente brilha agora? Sem dúvida, no web design. É aqui que o Parallax pega uma simples rolagem de página e transforma numa jornada, numa história. Na internet, a gente vê isso acontecendo de dois jeitos principais. O mais comum é o de rolagem. Conforme a página desce, as camadas se movem em ritmos diferentes, como se a gente estivesse revelando um cenário. O outro, que é super interativo, reage ao movimento do mouse. A página meio que dança com o cursor. É bem divertido. No final das contas, o objetivo é um só: pegar uma tela 2D, totalmente chapada, e dar para ela uma sensação de espaço, de profundidade. É quase como transformar o nosso monitor numa janela para um outro universo. E quando o pessoal usa a criatividade, o resultado é de cair o queixo. Tem site que faz a gente se sentir mergulhando no oceano. Outro parece um filme de animação se desenrolando na nossa frente. E tem até uns em que texto e imagem dançam juntos, criando coisas novas a cada movimento. Vira uma verdadeira forma de arte. Mas, como dizem por aí, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não é só sair fazendo tudo se mexer na tela. Se não tiver um propósito, uma intenção, a mágica vira só uma bagunça visual. Então anota aí os mandamentos para usar o Parallax direito. Primeiro, menos é mais. A sutileza quase sempre ganha. Segundo, o efeito tem que ajudar a contar a história, não atrapalhar. Terceiro, e super importante, tem que funcionar bem no celular. E por último, de que adianta um site lindo que não carrega? A velocidade é essencial. Certo. Até agora, a gente falou de mover pixels numa tela. Mas e se essa ideia for muito, mas muito maior que isso? E se o Parallax não for só um truque de design, mas uma chave para entender como a gente enxerga o mundo? Olha só o que essa frase diz. A percepção de um objeto muda não porque ele mudou, mas porque nós mudamos de lugar. O objeto está lá, parado. Quem se move e muda a visão somos nós. Essa é a grande sacada. E agora vem o pulo do gato. E se essa mudança de posição não for física? E se for uma mudança de contexto? O que acontece com o significado de alguma coisa quando a gente tira ela de um lugar e coloca em outro completamente diferente? Vamos ver um exemplo prático. Essas duas imagens nasceram como documentos. Uma registrava a pobreza nos Estados Unidos, a outra catalogava tatuagens de prisioneiros em São Paulo. Eram registros, fatos. Mas, quando um artista pega essas fotos e as coloca na parede de um museu, a mágica acontece. Elas deixam de ser só documentos para virar arte. Despertam outras emoções, outras ideias. Sacou? Isso é uma forma de parallax. A imagem em si não mudou nada, nem um pixel. O que mudou foi o nosso ponto de vista, o lugar de onde a gente olha para ela. E essa mudança de contexto, bom, ela muda tudo. E aí, depois dessa viagem toda, de um efeito visual em um site a um conceito quase filosófico, o que a gente leva disso tudo? Por que isso realmente importa? A grande lição, talvez, seja esta. A gente não vê as coisas como elas são. A gente vê as coisas de onde nós estamos. A nossa percepção não é uma janela limpinha para a realidade. Ela é totalmente moldada pelo nosso ponto de vista. Se a gente muda de lugar, o mundo que a gente vê muda junto. No fim das contas, o Parallax não está só nas telas. Está em todo lugar. Ele é um convite. Fica a pergunta no ar.
Que outras coisas incríveis poderiam ganhar um novo sentido se a gente só tentasse olhar de um ângulo diferente? A resposta, eu acho, está em experimentar. Valeu pela companhia nessa jornada.